Olá, queridos, sejam muito bem-vindos. Sua presença aqui é muito importante para nós. Eu espero que eu seja importante para vocês também, um conteúdo que nós temos para trazer. O conteúdo de hoje é um conteúdo que muito nos chama a atenção por conta da seriedade e da complexidade que ele aborda. Irmãos, eu sempre ensino que o mundo espiritual ele é mais real do que a nossa própria vida. Eu fico vendo gente brincando com as coisas de Deus, brincando com o seu chamado, com o compromisso a qual Deus chamou cada um de nós. Cada um de nós, irmãos, temos uma missão para cumprir. Eu conversava ainda há pouco com um amigo e ele passou por alguns problemas no passado, vício, com drogas e passou por uma série de coisas. E hoje ele é responsável por uma espécie de ONG que vai cuidar de pessoas que estão passando pelo processo de drogas. E ninguém melhor do que ele, irmãos. Tem processo que eu e você passamos que ele é permitido por Deus com um propósito maior lá na frente. A gente começa a ter um entendimento de que a gente passa por um processo, é alcançado pela misericórdia de Deus e sai daquele processo e vai cumprir a sua missão. Tem gente que não precisa passar por processo nenhum e já entende que foi chamado por Deus para cumprir a sua missão. Eu quero falar um pouquinho com você hoje. Eu sempre ensino que o mundo espiritual ele é mais real do que a nossa própria vida. Entenda isso, guarde isso. Eu vou falar de novo. O mundo espiritual ele é mais real do que a nossa própria vida. Quando a gente entende isso, irmãos, a gente começa a perceber que tudo o que acontece no mundo físico, ele é conduzido pelo mundo espiritual. Entenda e aprenda isso. Eu quero falar hoje, irmãos, de um assunto muito interessante, de uma moça, de uma mulher, na verdade. Ela, toda sexta-feira, às 21 horas, ela ficava possessa, ela manifestava demônios. Toda sexta-feira ela vivia esse drama, essa situação, e isso levou algumas semanas, eu não sei precisar quanto tempo, mas eu estive presente no local onde eu estava, na igreja que eu frequentava. Aí nós vivemos essas experiências, eu queria compartilhar isso com você. Só que antes da gente seguir com o vídeo, eu queria pedir a você, deixa o like é um joinha, deixa o like, isso ajuda muito o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. A gente começou o canal há poucos vídeos atrás, tem poucos dias, que não tem 10 vídeos que a gente já soltou aí nas redes sociais, e a gente começou um canal do zero. Eu tinha um canal já em andamento, eu decidi começar um canal do zero, e a gente está chegando a quase 100 inscritos. Eu acredito que quando esse vídeo estiver rodando, já tenha 100 inscritos, e eu quero pedir a você a nos ajudar a crescer aqui. Por que você está pedindo? Sempre pede isso, pastor, para se inscrever, curtir e comentar, porque quem impulsiona, quem sugere os nossos vídeos para que as pessoas assistam é o algoritmo, é uma inteligência artificial. Então ela começa a perceber que o vídeo é relevante como? Quando alguém se inscreve, quando alguém deixa o like e quando alguém escreve comentário. O comentário tem que ter no mínimo 4 palavras. Se tiver uma só, amém, mas se tiver no mínimo 4 palavras, ele entende o seguinte: as pessoas estão interagindo com o vídeo e é muito importante para nós. Vamos direto ao assunto. Irmãos, eu sempre ensino que o mundo espiritual ele é mais real do que a nossa própria vida. Quando eu falo a respeito de que o mundo espiritual ele é mais real do que a nossa própria vida, eu ensino também, junto com isso, irmãos, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Porque quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a perceber que nós somos eternos. Nós temos um corpo que volta para o pó, mas nós somos seres eternos. Então, quando eu tenho esse entendimento, essa plenitude, eu sei que tem gente que fala assim: poxa, pastor fulano estava doente há tanto tempo e foi embora, morreu, descansou, graças a Deus descansou. Irmãos, só tem uma maneira da pessoa descansar na vida eterna, é passando a vida eterna com o seu Criador, onde Deus criou a gente para poder passar a eternidade com Ele. Se não foi assim, irmãos, infelizmente não descanso. Não é um descanso, não sou eu que estou falando isso, é a palavra que fala a respeito disso. E eu queria muito que vocês se atentassem, porque as coisas de Deus são coisas muito sérias. Essa moça, essa mulher, ela ia no culto, tinha um culto de sexta-feira, um culto de libertação, onde eu frequentava esse culto, e essa mulher, ela ia todo culto, não ia todo culto, tinha um culto terça, tinha um culto sexta, tinha um culto domingo, mas ela ia aos cultos de sexta-feira, porque sexta-feira é um culto de libertação, o mover de Deus era poderoso, irmãos. Tinha que ver o que acontecia nesse culto. Era um culto poderoso, onde muitas pessoas iam ali. As pessoas iam ali por curiosidade, para saber o que acontecia naquele ambiente, porque Deus usava muitas pessoas ali na revelação, principalmente o pastor da igreja, era muito usado nas revelações, e Deus fazia coisas extraordinárias, revelava as coisas, curava. Deus fazia coisas poderosíssimas ali nesse culto, e era um culto que muita gente ia, porque gostava disso, gostava de ver o poder de Deus em ação, e muita gente ia ali por curiosidade, para saber o que acontecia, por que falavam tanto a respeito daquele culto.
E esse culto era um culto que normalmente se estendia muito, né? Ele já era sexta-feira de forma proposital. Por quê? Quando alguém manifestava um demônio, né? A pessoa não tem como liberar, o pastor não vai liberar a pessoa para casa endemoniada, não tem como. Aqui o demônio pode tirar a vida da pessoa, acontecer sérias coisas. E por conta disso, o que o pastor fazia? Ele fazia o seguinte: começava a oração e só ia embora quando a última pessoa estivesse liberta. E aquilo, irmãos, é uma coisa recorrente, é uma coisa... Eu sei que tem muita gente que nem acredita nisso, fala, pastor, e né, começa a pensar, irmãos, eu quero falar de realidades vivida, nós vivemos isso, eu vivi essa experiência, onde vivo até hoje, né? Na nossa igreja, aqui a gente tem um culto isso não tem culto específico, então nós temos culto em nossa igreja, quarta e domingo, e Deus faz isso aqui. Quantas pessoas entram na igreja, irmãos? Puxa, nós temos um jovem aqui, um jovem de ouro em nossa igreja, que ele entrou aqui, era ele e a namorada dele, irmãos, todo culto, a entidade manifestava, todo culto, a entidade manifestava, pagou um preço altíssimo. E graças a Deus ele foi firme no propósito, ele continuou frequentando, e hoje, graças a Deus, é uma potência na mão de Deus pela transformação que Deus fez na vida desse jovem. Talvez não, possivelmente vou marcar um dia para a gente gravar um testemunho com ele. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Às vezes a gente olha para dentro de nós e acha que, poxa, a gente passa por tanta luta, por tanta dificuldade, até a gente conhecer a história do outro. Quando a gente começa a conhecer a história do outro, a gente começa a perceber que às vezes os nossos problemas são menores do que o que muita gente enfrenta. Voltando para o assunto desse culto, irmãos, que tinha muitos anos atrás, onde essa moça manifestava toda sexta-feira às 21 horas. Por que era às 21 horas? Porque era o momento do culto. O culto começava às 7h30, tinha um período de louvor e tal, por volta de 8, 8h30, né? Acabava o louvor, o momento ofertório, aí começava o processo, né, das orações de posição de mãos, né? Às vezes fazia uma fila, às vezes fazia um corredor, passava as mãos, botava as mãos e muita gente manifestava, tinha as revelações, tinha tudo. E essa moça, irmãos, ela começou a frequentar o culto, ela descobriu que tinha isso no culto e ela foi no culto. E na primeira vez que ela foi, ela manifestou e orava por um, por outro, expulsava e ia embora. Orava por um, por outro, expulsava e ia embora. E a pessoa ficava livre, voltava à consciência normal e o culto continuava, ou continuava a oração por outra pessoa. Mas quando era essa mulher, o culto parece que dava uma travada, porque nunca saía demônio, e aquela coisa, isso foi se passando, irmãos, a cada sexta-feira, né, cada sexta-feira tinha um número maior de pessoas, as pessoas iam para lá, vivemos experiências extraordinárias naquele ambiente, e as pessoas iam para lá, e elas iam e ficavam lá até tarde. Quantas vezes ficavam até 1, 2, às vezes 3 da manhã, porque as pessoas acabavam o culto, né, queriam aconselhamento, era uma coisa, né, hoje não tem muito isso mais, mas na época tinha, né, e era uma coisa prazerosa, as pessoas gostavam de ficar ali, ver o poder de Deus se manifestando, Deus falando coisas. Irmãos, teve um casal, né, na verdade, uma pessoa só, estava com um processo de separação, saiu, aí o marido tinha saído de casa, e a irmã ficou em casa. Só que a casa era dos dois, eles saíram de casa porque eles tinham o seguinte, não sei se você já viu pessoas assim, eles estão de longe da saudade, querem estar perto, mas quando estão perto, começa um se ofender com o outro e não consegue, um fala A e o outro entende B, fala B ou entende A e começa a destruição. Tem muitos casais vivendo isso, irmãos, pessoas que se amam, vivendo separadas, às vezes porque o inimigo entrou na comunicação e destruiu a comunicação. E tinha um casal, né, uma moça que chegou na igreja, e chegou num culto de sexta-feira e ela foi pedir aconselhamento. Estou contando isso só para você ter noção do teor que acontecia nesse culto, onde essa moça toda sexta-feira manifestava demônio. E essa moça chegou lá e Deus usou o pastor com uma autoridade sobrenatural. O Espírito Santo falou com ele e falou assim, ó, ele vai ligar e ela vai dizer isso, isso e isso para ele. Não é porque ele já estava acostumado, ele já ligava ofendendo, ela ligava para ele ofendendo, e já começavam os dois a se alfinetar ali, e nunca iam se acertar se o Espírito Santo não intervisse usando a vida de alguém. Escute isso, irmãos, toda bênção, toda vitória, todo erro, toda maldição vai ser conexão. Alguém vai te conectar com alguma coisa errada para você entrar, desculpa o termo, numa furada, em alguma coisa que vai te levar para um lugar que você não gostaria de ir. E a mesma coisa acontece quando você vai para o bem. Quando Deus ele quer te promover, ele vai conectar você com pessoas, né? A gente lê o livro de Gênesis e vai ler a história de José do Egito, né? José precisou de passar por todo um processo. Tem processos que eu e você estamos passando que fazem parte de um plano divino, fazem parte de Deus fazer algo poderoso. Para Deus fazer algo poderoso, irmãos, ele começa a desconectar a gente de algumas pessoas e conectar a gente em outro lugar. Escuta isso. Essa moça chegou lá na igreja e pediu um aconselhamento. Falou, poxa, estou separada do meu marido, eu amo meu marido. Esse culto acabava muito tarde, isso era por volta de meia-noite e pouca. E ela recebendo um aconselhamento, o Espírito Santo usou o pastor. E o pastor falou, olha, ele vai te ligar. E quando ele te ligar, você vai falar isso para ele. Você não vai
reagir, você não vai tratar ele mal, ainda que ele te trate mal, você não vai fazer isso, você não vai devolver na mesma moeda. E ela foi, aceitou aquele conselho, ela queria restaurar o casamento, apesar de muito ferida, muito magoada com tudo que ela tinha escutado do marido, ela decidiu, né, fazer o que o pastor havia mandado. Na verdade, o Espírito Santo tinha falado através daquele pastor. E, irmãos, por incrível que pareça, naquele momento o telefone liga, porque toda hora aquele marido ia em casa. Ele ia em casa para quê? Para saber se ela tinha arrumado alguém, porque ele amava aquela mulher amava ele, só que a briga, né, fazia ele criar caraminhola na cabeça dele, ela pensava coisas a respeito dele quando ele saiu de casa, e ela foi buscar socorro, no lugar certo, no ambiente certo, foi buscar socorro em quem poderia ajudar, dar bons conselhos, baseado na palavra de Deus. E, irmãos, o telefone toca, ela dentro do gabinete pastoral, e o telefone toca, e ela atende, e ela faz exatamente como havia sido orientado, ela trata ele bem, ele todo nervoso, porque ele tinha certeza, sexta-feira, meia-noite, ela está em algum lugar, está na gandaia, está na bagunça, e só que não era isso. O que estava acontecendo? Ela foi buscar ajuda, e ela falou, você está onde? Eu falei, estou na igreja. Ele falou, na igreja, uma hora dessa, sexta-feira, não pode. Estou na igreja, se você quiser, você vem aqui. E ela estava sem carro, não lembro se ela tinha carro ou se não tinha. Eu sei que ele morava a uns 8 quilômetros da igreja, e ele chegou ali em minutos, em 4, 5 minutos, estava de noite, meia-noite e pouco, não tinha trânsito, na época não tinha radar, não tinha nada, e ele rapidamente chegou na igreja, e quando ele chegou na igreja, que ele entrou, ele percebeu que era uma igreja que tinha mais gente lá, não só a esposa dele, e Deus restaurou aquela família, e aquela família depois se tornou líder de casais do ministério da igreja, onde eles passaram a frequentar mais perto da casa deles, e hoje, acho que estão lá até hoje fazendo essa obra e sendo usado por Deus de algo que começou ruim. Então começou algo ruim e Deus transformou em algo bom. Alguém que estava com o casamento quase destruído ou destruído, Deus restaurou o casamento e conectou eles para cumprir uma missão. Qual é a missão? Cuidar do casamento do outro. Talvez o momento de dor, de luta que você está passando tenha a ver com o ministério, com o chamado que Deus tem para fazer na sua vida. E às vezes a gente passa por situações e é para a gente só aprender. Pastor, mas tem que passar, algumas pessoas sim, outras não. E quando a gente passa, a gente tem um entendimento muito maior e muito mais amplo para poder entender o que Deus está fazendo. Eu espero que você esteja me entendendo até aqui. Aí essa moça que toda vez manifestava, ela manifestava às 21 horas, porque era no culto. Todo culto que ia, irmãos, ela manifestava. Todo culto que ia, manifestava. E levava tempo para poder sair. Parece que só saía quando só queria sair, aquela coisa toda. Irmãos, passou algumas semanas. Até que um dia um presbítero foi lá visitar. Esse presbítero, ele era parente até do pastor da igreja, mas ele frequentava uma outra denominação. E ele foi lá no culto. E quando ele chegou no culto, ele ficou olhando assim, aí ele ficou assim, pô, essa moça, o demônio não sai dela. E alguém comentou com ele e falou, olha, ela tem dado muito trabalho aqui às sexta-feira, porque ela vem do culto só de sexta, e todo culto ela manifesta e não sai. Aí ele foi e pediu, né? Estava todo mundo orando, aí 1 hora, outra hora, que cansa, né? Outra hora, e de repente aquele presbítero chega e fala assim, eu vou orar por ela. Ele começou a orar por ela. Irmão, quando ele começou a orar por ela, ela rapidamente levantou e saiu. Eu falei, rapaz, está todo mundo aqui em pecado, porque todo mundo ora e não acontece nada. Esse presbítero chegou e ela rapidamente levantou. Aí passou. Aí ele foi e falou, sabe, isso acontece toda sexta-feira? É. Aí ele falou, tudo bem. Aí na sexta-feira seguinte, quem estava lá no culto? Ela chegou. Aí quando ela chegou, passou um tempinho, ele chegou também. Aí quando ele chegou, ela já deu uma travada. Mas era assim, quando chegou na hora da oração, ela manifestou de novo. Quando manifestou, ele pediu para ninguém ir lá tocar a mão, e ele foi lá e colocou a mão nela de novo. Quando ele colocou a mão nela, irmão, quando ele estava chegando perto dela, que ela percebeu que era ele, ela já voltou e levantou. Aí ele foi, chamou a igreja e fez o seguinte comunicado. Escuta isso. Eu fico impressionado como é que pessoas conseguem viver uma experiência dessa, como é que pessoas conseguem tomar uma atitude como essa. Essa moça, ela não estava manifestando demônio, coisa nenhuma, ela estava fingindo, né? Hoje a gente, depois de muito tempo, a gente começa a ver que tem que ter o dom de discernir, né? E saber o que é e o que não é. E era tanta gente manifestando que acabava que roubava um pouco do tempo e faltou um pouco disso. E isso me chamou muita atenção, irmãos. Por quê? Porque quando aquele presbítero chegou lá, ele ficou na dúvida se era demônio ou não. E ele chegou e ele aplicou uma experiência que ele tinha. Ele chegou e colocou a mão na cabeça dela, aqui por trás, e o dedo dele alcançou aqui, atrás da orelha, aqui nós temos um ponto sensível aqui. E quando ele passou a mão na cabeça atrás dela aqui, ele foi com o dedo nesse ambiente e apertou com força. E ele falou, se for demônio, o demônio não vai nem sentir. Já viu que o demônio tem uma força, né? Às vezes pega uma mulher, um homem, magrinho, de repente ele fica com uma força. Já vi demônios, irmão, derrubar vários bancos de igreja, empurrar pessoas
de porte físico grande, empurrar pessoas com uma força que parecia que a pessoa era uma pena. Por que isso acontece? Isso acontece porque ela fica com uma força sobrenatural. Então, quando você aperta e ela se machuca, ela parece que não está sentindo muita dor. Então, ele falou, olha, quando for demônio, você vai apertar, não vai fazer nada. Ele vai continuar resmungando, com voz mudada, mas se gritar. Quando ele fez isso, irmãos, a primeira vez que ele orou por ela, né, que não precisou nem muito de orar, quando ele botou a mão, que ele apertou essa região dela aqui, ela foi e chamou ele pelo nome. Oi, seu fulano, não faz isso não que você me machucou. Aí ele falou, é demônio? O culto estava acontecendo, estava tocando um corinho de fogo na época. Então, quando ela falou pelo nome, ele falou, isso não é demônio, isso é ela. Aí passou isso para toda a igreja, e depois ele falou, se acontecer de novo, o que vocês fazem? Dá um toque aqui que ela vai rapidinho parar. E ela foi, irmãos, depois ela assistiu depois de algum tempo, voltou na igreja, olha que absurdo. Ela voltou na igreja, viu que ele não estava presente, só que todo mundo estava ciente, todo mundo sabendo o que tinha que fazer. O que a galera fez? Falou, antes de fazer qualquer coisa, botou a mão na nuca dela. Quando botou a mão na nuca, chegou aqui, irmãos, o demônio saía. Porque não era demônio, coisa nenhuma. Olha ao ponto que alguém pode chegar. Eu senti de compartilhar essa história com você, porque, como eu falei no início do vídeo, eu sou uma pessoa que eu sempre ensino que o mundo espiritual, ele é mais real do que a nossa própria vida, e nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Eu quero que você pense nisso, guarde isso, porque esse tipo de acontecimento, irmão, de manifestar demônio, acontece até o dia de hoje. Eu tenho um amigo que está aqui na igreja, congregando com a gente, o inimigo estava tentando destruir a casa dele, a família dele, escuta isso. Eu vou ver se eu gravo um testemunho com ele aqui também, para colocar na igreja, aqui na página. Se você achar, pastor, eu gostei desses assuntos, eu quero ouvir mais sobre esse assunto, escreve aqui embaixo nos comentários que você quer ouvir mais. Eu tenho inúmeras histórias a respeito dessas coisas, e eu posso comentar elas aqui com você. Eu tenho uma experiência que eu vivi. Essa experiência foi uma experiência onde nós passamos um retiro de carnaval, que foi o retiro de carnaval mais macabro que eu já vi na minha vida, foi esse que eu presenciei. E eu posso contar ele aqui para você. Se você quiser, também escreve aqui embaixo que você quer ouvir. Eu estaria contando aqui, com certeza, com todos os detalhes para edificar a sua vida e a sua fé, em nome de Jesus, tá? Eu queria que você pensasse nisso, né, começasse a ficar atento a isso. O mundo espiritual continua muito real, o inimigo continua muito astuto, e hoje eu queria pedir a você que você fizesse algo, orasse pedindo ao Senhor que te desse o dom de discernir o Espírito. Já viu que tem pessoas que têm esse dom, às vezes nem sabem. Tem pessoas, irmãos, que têm esse dom de discernir e nem sabem. Às vezes ela chega no ambiente e ela olha e ela fala assim, não fui bem com a cara daquela pessoa. Já viu? Tem pessoas que falam a respeito disso. Eu não fui com a cara daquela pessoa. Quando a pessoa fala isso, irmãos, e às vezes passa um tempo, aquela pessoa é exatamente quando alguém que nem conhece descreveu. Só em olhar, a pessoa disse, olha, eu não fui bem com a cara da pessoa, não confia, eu acho que essa pessoa é isso, isso e isso. Aí depois acontecem as coisas e deixam claro, né? Ninguém consegue esconder o que ela é por muito tempo. A pessoa não consegue omitir, esconder da vida de alguém o que ela é por muito tempo. Então, é importante nós termos esse dom de discernir, e você tem que pedir. A Bíblia diz que nós temos que buscar os melhores dons. Pedir, peça ao Senhor os dons, peça ao Senhor para abrir a sua mente, o seu entendimento, peça ao Senhor para te dar intrepidez, ousadia, conhecimento da palavra dele, em nome de Jesus. Eu espero que esse relato, que esse testemunho aqui que eu estou contando, de uma experiência que eu acompanhei, ele possa servir, né, de edificação para você. Você vai olhar e de repente vai falar, meu Deus, como é que alguém pode pensar, viver, fazer uma coisa dessa, brincar num ambiente tão sério, que é a igreja do Senhor, é a casa onde o povo de Deus se reúne ali com a intenção de cultuar e de trazer libertação. Jesus, ele veio para isso. Jesus, ele veio para proclamar a libertação aos cativos, irmãos. Ele veio quebrar os gemas, ele veio libertar o povo de tudo, irmão, não só de demônios, mas de pensamentos, de ideias, de coisas hereditárias. Então pense nisso, faça uma reflexão sobre isso. Eu espero que esse assunto tenha edificado você. Se edificou e você quiser ouvir dele, escreva aqui embaixo nos comentários, fala que você quer ouvir mais histórias como essa, que eu tenho várias, e talvez eu comece falando dessa experiência a qual eu vivi. Essa experiência que eu vivi foi a respeito do retiro de carnaval, que foi assustador, irmãos. Eu sempre que eu conto essa história, há momentos que eu começo até hoje, ainda me arrepio, e tem umas coisas sobrenaturais que aconteceram, e eu terei o maior prazer de contar aqui para você. Amém? Que Deus possa abençoar você, a tua casa, a tua família, que esse tempo que você ficou aqui comigo seja um tempo de muita qualidade, em nome de Jesus. Amém? Se você ainda não fez, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, em nome de Jesus. Amém? Isso ajuda muita gente, e eu sei que logo, logo nós estaremos aqui gravando, se assim for a sua vontade. Eu fico aguardando você dizer que quer, se você vai querer que a gente fale sobre esse assunto, e eu falarei aqui com o maior prazer. Que Deus te abençoe, você e a tua casa hoje e sempre, em nome de Jesus.